Qual foi a última revelação que Deus deu a Daniel? O que contém essa revelação? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula, mais uma programação. Se você está chegando pela primeira vez, é claro que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa não é uma pré-aula, é uma aula completa, onde eu explico a lição desde o início até o final. E estamos aqui para podermos ser edificados, para o nome do Senhor ser exaltado. Antes de mais nada, eu quero começar esse programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu coloco a minha vida mais uma vez diante da Tua presença. Eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso da Tua ajuda mais uma vez para ministrar esta aula. Preciso que o Senhor ilumine a minha mente para que as verdades que estão na Tua palavra, ela possa ser absorvida por mim, para que eu possa praticar a Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, além de compreender, entenderem, Senhor, que essa mensagem é para ser praticada. Toma essa aula, toma o primeiro lugar, toma a frente de tudo aqui, que seja um programa edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então aproveite aí para poder se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário, o que você achou dessa lição, tá bom? E também não deixe de compartilhar, tem um botãozinho mais ou menos aqui, aonde você vai clicar e vai mandar para suas redes sociais, para o seu status, enfim, você vai estar aí colaborando para que vidas possam ser edificadas. Nós estamos aqui no encerramento do nosso trimestre e eu, em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que vem acompanhando aqui a programação do canal pela bondade do Senhor Jesus. Você que está na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou, pois eu estou na região sudeste, no Rio de Janeiro. Então, o meu muito obrigado, meu agradecimento. Você que está em outros países, tá bom? Também eu quero agradecer a sua cooperação, a sua participação. Tem sido muito bom estar com você aqui. Não deixe de continuar conosco para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Antes de darmos prosseguimento à lição de hoje, eu quero falar aí para você sobre o próximo trimestre, qual é o tema que nós vamos estar estudando. Quarto trimestre de 2024, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Inclusive, esse vai ser um trimestre que vai haver uma ajuda extra. Por quê? Porque eu tenho aqui no canal uma leitura bíblica comentada do livro de Provérbios, do capítulo 1 ao 31. Então, todos os textos que eles vão usar, eu tenho como passar para vocês uma indicação de um vídeo para poder assistir, porque vai contribuir para vocês compreenderem do que está tratando o texto da lição. Então, eu acredito que vai ser ainda mais proveitoso. Vamos lá, lição que encerra o trimestre e começa com a palavra fim. O fim de todas as coisas. Lição de número 13 será ministrada no dia 29 de setembro de 2024. Então, essa é a lição de hoje. Texto principal. Os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. Resumo da lição. Deus é o soberano da história e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Então, no final de tudo, nós vamos ver um juízo para aqueles que não quiseram o Senhor e
uma bênção, estarão eternamente com o Senhor aqueles que obedeceram a sua palavra e viveram para ele. Texto bíblico, Daniel capítulo 12, versículos de 1 a 13. Objetivos da lição são três tópicos nessa lição. Primeiro tópico, explicar como se deu a preparação de Daniel para receber a mensagem final, pois essa é a última revelação. Segundo tópico, conhecer a revelação do futuro dada ao profeta. Terceiro tópico, entender como será a batalha do Armagedon e as últimas coisas. Daniel, apesar de estar ali também com uma parte histórica, ele é um livro profético, no qual anuncia coisas que ainda não se cumpriram. Introdução. Eu sugiro aos professores que façam uma pequena revisão do que foi tratado durante o trimestre, é algo saudável. Falamos aí sobre a Daniel, uma jornada de fidelidade na lição 1, como viveremos na Babilônia na lição 2, conservando os valores e guardando a identidade na lição 3, certo? Lição 4, uma firme decisão de não se contaminar. Lição 5, a revelação de Deus confronta o secularismo. Na lição 6, coragem para enfrentar a fornalha ardente. Misael, Azarias e Ananias se negaram a prestar uma adoração à imagem de Nabucodonosor. Lição 7, Deus abate o coração orgulhoso. Nabucodonosor se achou melhor, achou que tudo era feito através da sua força. E aí nós vemos uma lição interessante aqui. Lição 8, a consequência destruidora do prazer carnal, quando Beltesazar resolveu usar os utensílios da casa de Deus para fazer suas orgias. Lição 9, entre a lei de Deus e a lei dos homens. Lição 10, os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Lição 11, revelações sobre o tempo do fim. Lição 12, estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. E hoje nós estamos aqui no fim de todas as coisas. Então é importante você fazer uma pequena revisão como essa para dar aí um panorama do que foi tratado até aqui, porque é algo bem interessante, algo bem importante. O livro de Daniel tem várias lições e eu tenho uma coisa interessante aqui para falar. Você não pode achar que o que estudamos aqui é algo que passou e acabou. Não. As lições estudadas aqui são para todos os tempos. Então, mesmo que não seja para aula de escola dominical, várias coisas que estão aqui dão até tema de mensagem, ajuda até dentro de uma saudação, de uma pregação. Então, se atenha a isso, porque nós temos o mau hábito de achar que só porque a lição já passou, ela não serve para nada. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer. Então, que você tenha o entendimento que existem lições, principalmente os jovens que vão para a faculdade, que estão na escola, enfrentando oposição, enfrentando secularismo, são assuntos que devem ser relembrados em palestras, em estudos bíblicos, enfim, em mini seminários, muito importantes. Os últimos 3 capítulos do livro, e é isso que nós vamos tratar aqui, o capítulo 10, 11 e 12, constitui uma unidade. Então eles não estão separados. Estão separados porque quando dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, foi separado o assunto do 10, do 11 e do 12. Mas vamos lembrar que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então era uma mensagem só. E o assunto do capítulo 10 ao capítulo 12 é uma unidade. É um assunto fechado dentro do livro de Daniel. Esta sessão contém a última revelação que Deus concedeu a Daniel, 2 anos após o retorno dos judeus à terra de Israel, no 3º ano de Ciro, 537 a.C. Então vamos relembrar aqui. Quando o povo foi para o cativeiro babilônico, ele foi em 3 levas. Quando ele volta também em 3 levas. Então só havia voltado a primeira leva, com Zorobabel. Eles tinham voltado para reconstruir o templo. A segunda leva viria com Esdras para ensinar a palavra de Deus. E a terceira leva viria com Neemias para reconstruir muros. Então nós estamos no período aqui, essa revelação está sendo dada quando apenas a primeira leva tinha voltado, com Josué e
Zorobabel, certo? Não é o Josué de Moisés, entenda, tá? Mas Josué e Zorobabel, para poder reconstruir o templo. É importante falar isso aqui. O profeta já é um ancião de aproximadamente 84 anos. Nessa época, o primeiro grupo de exilados já havia retornado a Jerusalém. Por algum motivo, possivelmente em razão da sua idade avançada e pela sua presença relevante na Babilônia, Daniel não regressou à sua terra natal. Então é interessante isso aqui, porque quando o povo acontece o que acontece no livro de Esté, existem pessoas que dizem assim, veio a perseguição de Amã porque o povo tinha ficado e não era para ficar. Primeiro que o povo não foi para lá em uma leva só, foi em 3. Então eles também estariam voltando em 3 levas, foi o que aconteceu. Só havia voltado uma leva até agora. É verdade que depois das 3 levas houve quem ficasse? Houve. Mas o livro de Esté, ele acontece no período aonde há a primeira ida, tá? O primeiro retorno entre o primeiro e o segundo. Então, ainda não tinha acontecido o segundo. O próprio Daniel não voltou. Não é falado que Misael, Azarias e Ananias voltaram. Esdras não tinha voltado. Neemias não tinha voltado. Então nós temos que entender que não foi uma desobediência, por causa de uma desobediência que veio a perseguição de Amã contra os judeus. Era uma coisa que aconteceria, tanto é que a perseguição dele alcançaria mesmo quem estava em Jerusalém. E um detalhe interessante, mesmo aqueles que já tinham ido para Jerusalém estavam em desobediência. Sabe por quê? Porque o livro de Ageu relata que eles estavam preocupados com as suas casas e não estavam nem aí para a reconstrução do templo de Deus. E Deus usa o profeta Ageu para corrigir eles. Anteriormente, o profeta havia tido sonhos e visões. Agora Deus lhe concede uma revelação mais elevada da sua palavra sobre um grande conflito, Daniel 10:1, por meio de uma experiência com o Filho de Deus. Eu quero que você entenda que não é possível compreender essas revelações se não for estudadas sucessivamente. Então não adianta alguém chegar aqui, abrir a lição na lição 12, eu quero entender essa lição. Mas não estudou a lição 11, não estudou a lição 12, não estudou a lição 11, não estudou a lição 10, não estudou o lado profético do livro de Daniel. O lado escatológico, profético escatológico. Não estudou. Então, para compreender, precisa acompanhar as lições todas, senão não tem compreensão. Nós temos aí um resumo que é dado na revista de professores, porque nós vamos tratar dos 3 capítulos. Primeiro capítulo, capítulo 10, visão do homem vestido de linho. Daniel tem uma visão de um homem vestido de linho com um cinto de ouro. O homem fala sobre seu conflito espiritual com o príncipe da Pérsia. No capítulo 11, profecia sobre os reis do norte e do sul. Profecias detalhadas sobre os reis do norte e do sul e seus conflitos. Descreve alianças, traições e um rei que se exaltará sobre os deuses. Termina com referência ao fim dos tempos e a vitória de Deus. E no capítulo 12, o tempo do fim e a ressurreição. Continua com a mensagem do tempo do fim, menciona a ressurreição dos mortos e o livro da vida. Daniel é instruído a fechar e selar o livro até o tempo do fim. Então esse é um resumo do que vai ser tratado durante essa lição. Vamos lá, primeiro tópico. Preparando-se para receber a mensagem do céu. Vamos tratar, primeiro ponto, a aflição de Daniel. Segundo ponto, o ser celestial. Terceiro ponto, a batalha nas regiões celestiais. É sobre isso que vamos falar nesse primeiro tópico. 1. A aflição de Daniel. Como qualquer ser humano, Daniel tinha os seus momentos de aflição e tristeza. Daniel capítulo de número 10, versículo 2. Ninguém é tão forte que não possa se abater. A razão do seu abatimento tinha a ver, possivelmente, com a interrupção da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém naquela ocasião. Aí voltamos a ter a necessidade de conhecer o lado histórico. O que estava acontecendo naquela época? O povo havia voltado para reconstruir o templo, só que houve um levante para impedir eles de reconstruir o templo por parte dos samaritanos.
Quem eram os samaritanos? Era um povo que era uma mistura de judeus com outros povos. Porque antes do cativeiro da Babilônia, houve um cativeiro chamado assírio. Quando os assírios tomaram posse do Reino do Norte, atacaram o Reino do Norte, porque nesse tempo já estava dividido o Reino do Norte e o Reino do Sul, é o Reino do Sul que veio aqui para o cativeiro da Babilônia, mas o Reino do Norte foi para o cativeiro assírio. Os assírios tinham o hábito de fazer o seguinte: em vez deles levarem o povo cativo para uma terra deles, eles faziam o seguinte: eles trocavam povos de lugares. Ia lá, pegava um povo que estava na região A e levava para a região B. Pegava o povo da B e levava para C. Então eles ficavam trocando os povos de lugar para poder tirar ali a força deles. A mesma coisa fizeram. Pegaram alguns judeus e levaram para um outro lugar e trouxeram alguns povos de fora para onde moravam os judeus no Reino do Norte, Samaria. Aí o que aconteceu? O povo judeu se misturou com o povo não judeu e aí originou-se os samaritanos. Os samaritanos já não seguiam a lei de Deus, porque era uma mistura de povos, judeu com outros povos. Então, quando o Reino do Sul volta na primeira leva para reconstruir o templo, lá estão quem? Samaritanos. E os samaritanos se opõem aos judeus porque eles são uma raça misturada, eles têm alguns misticismo, então eles não querem que o templo seja reconstruído. O povo voltou, mas a restauração plena ainda não havia acontecido. O conhecimento desse fato levou o profeta à angústia da alma, por causa do amor que nutria por sua nação. Então, se realmente é por isso que ele está triste, isso tem relevância. Porque quando Neemias soube que a cidade estava destruída, os muros estavam queimados, Neemias ficou muito triste. É só você ler o capítulo de número 1 de Neemias. E é isso que faz Neemias tomar a decisão dirigida por Deus de ir reconstruir muros. A mesma coisa, Daniel está lá na Babilônia, só que nesse tempo já é o reino medo-persa, ele está lá naquele local e ele tem ciência que a reconstrução do templo parou. Daniel é um homem que está orando, pedindo a Deus que haja essa restauração, que o povo volte para a sua terra, e de repente encontra-se esse impedimento. A reconstrução do templo está parada por causa dos adversários. Em vez de reclamar da situação ou murmurar contra Deus, ele entrou em vigília e jejuou durante 3 semanas. Daniel era um profeta de lágrimas. Eu gostaria de falar uma coisa aqui. Nós precisamos começar a observar mais como é que muitos homens e mulheres reagem diante de situações adversas. Quando Neemias fica ciente que a situação está caótica em Jerusalém, ele vai jejuar, ele vai orar. Quando Daniel está ciente que alguma coisa não está funcionando como deveria, lá na reconstrução do templo, ele vai orar, ele vai jejuar. Mas ele não está orando e jejuando pela causa dele. Neemias não estava orando e jejuando pela causa dele específica, uma causa pessoal. Sabe? Hoje nós vivemos muito o individualismo. Nós não estamos preocupados com o povo de Deus de forma geral, com a igreja de forma geral. Então, enquanto o nosso coração não se atentar para isso, Deus não pode trabalhar da maneira que Ele quer. Nós não vamos conseguir ver o sobrenatural acontecer da maneira que Deus quer. Porque quando eu me preocupo apenas com a minha vida e não percebo que eu faço parte de um reino, o reino de Deus, eu não consigo poder ali receber aquilo que Deus quer fazer, experimentar o que Deus quer fazer. Então você vê vários exemplos. Daniel fica contristado, Neemias fica contristado. Então nós precisamos nos ater a isso, aprender com essas lições. Tempos diferentes. Daniel num tempo, Neemias muito depois, mas tiveram atitudes parecidas. Por quê? Porque eles tinham uma visão de unidade. Só que nós não temos essa visão muitas vezes. Está na hora de resgatarmos isso por meio da palavra. É por isso que estamos estudando. Daniel é um profeta de lágrimas. Pastor, mas o que o senhor está falando está na Bíblia? Está na Bíblia. Você quer que eu mostre aqui?
Eu posso colocar para você aqui o livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos lá, capítulo de número 1 de Neemias, a partir do versículo 1. Eu vou colocar para você aqui. Essa Bíblia que eu vou colocar aqui para você agora é uma Bíblia que você consegue, na descrição desse vídeo aqui, é só você descer Bíblia para computador ou para notebook. Desce e procura, tá quase lá no final. Você vai achar Bíblia para computador e notebook. Tem vários links, ele é um dos links final. Está no final. Aí tem também Bíblia para celular. Se você não tem computador, notebook, o celular. Só que não é igual a essa. Mas também tem várias versões. Aí você vai clicar no link, vai ir para um vídeo, vai ensinar como baixar, como instalar. E também você vai ter o link para baixar nesse vídeo que você vai estar assistindo. Não tá aqui não. Aqui é para ir para o vídeo para te ensinar. Porque não adianta nada eu botar o link e você não saber como baixar, como instalar. Então, tanto para celular como para computador, você pode aí adquirir. Olha aqui, ó, Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Eucalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Ele está em Suzã, ele está na Média, na Pérsia, certo? Que me veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Porque nem todo judeu foi levado para a Babilônia. Houve quem ficasse. Aí olha o que eles disseram. E disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Neemias é um homem que se preocupa com o bem-estar dos seus irmãos. Tem gente que nem pergunta como você tá porque ele não quer se envolver. Versículo 4. Sucedeu que ouvindo eu estas palavras, o que Neemias faz? Não tô nem aí, não é comigo. Eu tô aqui em Suzã, tô bem. Não, olha o que acontece, ó. Sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí, agora, a partir do versículo de número 5, vai relatar qual foi a oração de Neemias, como é que ele ora. Ele é um intercessor. Então veja que existe aqui uma similaridade entre Daniel e Neemias. Eles oram pelo seu povo. E eu e você? Jovens, ore pelos jovens. Fale, professor, aí. Jovem, você precisa orar pelos jovens de forma geral, por todos os jovens que servem ao Senhor, pelos que não servem, para que Deus possa salvar, pela igreja de Cristo. Esse é o 3º ano do reinado de Ciro. Vamos lá. Daniel tem aproximadamente 84 anos, como foi falado, já é um ancião. A oposição dos samaritanos interrompeu a construção do templo. O povo voltou, mas a restauração plena ainda não aconteceu. Daniel, contudo, mesmo distante, aflige sua alma e chora pelo povo, igual Neemias. Está distante, mas a distância não faz ele deixar de ser sensível. Porque alguém pode dizer, não, mas eu estou longe. Mas eu posso falar com Deus. Os fardos do povo de Deus precisam pesar em nosso coração. A luta, a dificuldade. Mas às vezes a gente não quer saber o que está acontecendo na vida de ninguém para a gente não ter o compromisso de orar. O compromisso de poder ajudar de alguma maneira. Mas não era assim com Daniel. Não era assim com Neemias. Então, às vezes, o jovem fica sabendo que um outro jovem tá passando luta com o pai, tá passando luta com a mãe. Às vezes eles não servem ao Senhor Jesus ainda, o pai e a mãe. Então o jovem que sabe daquilo começa a orar, Senhor, dá graça a teu filho, ajuda ele, ajuda ela, converte o pai dele, converte a mãe dele. Irmãos, Deus se agrada disso. Jamais seremos verdadeiros intercessores, a não ser que sintamos o peso das aflições do povo sobre nossos ombros, dos jovens em geral, de um jovem individualmente, da igreja do Senhor. 2. O ser celestial. Daniel está ali orando, clamando, abatido, e agora apresenta-se um ser celestial. Em resposta à sua busca, um ser celestial cheio de esplendor se apresenta a Daniel. Versículos 5 e 6. Capítulo 10, versículos 5 e 6. As suas descrições são parecidas com as que a de João e o profeta Ezequiel tiveram. Apocalipse 1, versículo 12 a 20, Ezequiel 1, 26. Para muitos exegetas bíblicos, ou seja, estudiosos da palavra,
Isso seria uma teofania, a manifestação do próprio Filho de Deus. Ou seja, é Jesus se manifestando antes de ser encarnado no Antigo Testamento. Diante da imagem imponente, os companheiros de Daniel fogem de medo, ou seja, eles estão com Daniel. Então a prova que Misael, Azarias e Ananias não tinham voltado com a leva, certo? Não tinham voltado com a primeira leva. Lembre-se disso. Quando a gente pensar em dizer, o povo está sendo perseguido por Amã porque não quis voltar. Olha quantos homens piedosos tinham ficado. Deus tem propósitos, irmãos. Deus tem propósito. Nós não podemos ficar julgando as coisas quando não estão escritas na Bíblia. Diante da imagem imponente, os companheiros de Daniel fogem de medo e ele fica só. Seu corpo se enfraquece, desfalecendo com o rosto em terra. A presença desse ser faz com que Daniel não resista. Ele caia por terra. É a glória manifestada. Nós temos muito disso, né? Deus manifestou a sua glória, só que nós não temos ideia do que realmente é a manifestação da glória de Deus. Essa é uma verdade, eu não posso aqui negar isso. Porque todas as vezes que a Bíblia fala da manifestação da glória de Deus, pessoas caem. Elas não aguentam o poder. Daniel cai. Seu corpo se enfraquece, desfalecendo com o rosto em terra. A glória divina é demais para o frágil ser humano suportar. É que nós acabamos conceituando, definindo a glória de Deus quando nós temos um lugar onde Deus tem usado alguém com profecia, né? Às vezes o povo está louvando e vem o choro. Então a presença de Deus está manifestada. Mas a glória de Deus, como é descrita aqui e em outras partes, nós não temos sentido ela. Porque senão nós iríamos por terra. Ezequiel 1:28. E aqui eu não estou falando de arrebatamento, nada. Eu estou falando que ele não aguentou, o corpo dele desfaleceu. Ezequiel 1:28. Com o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, Ezequiel falando, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Ele cai, ele não aguenta. Apocalipse 1:17, agora é João. Lá foi Ezequiel. Agora estamos estudando Daniel. Agora eu li Ezequiel e agora João, olha só. E eu, quando o vi cair a seus pés como morto, caiu como morto, tombou. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, ali ele estava vendo Jesus Cristo mesmo, João. O profeta, no entanto, experimenta a consolação, recebe um amparo celestial e palavras de encorajamento. Está no versículo 11 e 12 do capítulo 10. Quem é amado no céu, quando prostrado e fraco, recebe a ajuda do Senhor. Porque a prostração dele não é uma prostração de estar caído espiritualmente. É o corpo físico que não aguenta a manifestação da glória de Deus. É igual quando você ouve alguém dizer em Ezequiel 2, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Quantas pessoas fazem uma aplicação errada desse texto? Irmãos, coloque em pé, porque Deus não fala com ninguém deitado. Por que Ezequiel estava deitado? Porque ele não aguentou a glória de Deus. Isso não tem nada a ver com vida espiritual, meus irmãos. Se Ezequiel estivesse fora da posição de Deus, Deus nem estava se manifestando para ele daquela maneira. Só que nós temos o péssimo hábito de ler um texto sem ver o contexto, sem ler o que está antes e depois. E aí nós fazemos uma aplicação absurda, dizendo que Deus não fala com ninguém deitado. Presta bem atenção no texto de Ezequiel, capítulo de número 1, como eu li o finalzinho, e o capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz que quem levantou Ezequiel foi o próprio Deus, porque ele sozinho não conseguia se levantar. Só que Ezequiel estava prostrado porque o seu corpo não aguentou a glória de Deus. Não havia nada de errado. Se temos que dar algum ensinamento, irmãos, nós somos frágeis para aguentar a manifestação da glória de Deus. Isso prova a nossa limitação. Isso prova a grandeza de Deus, como Ele é poderoso, como Ele é tremendo. Só a manifestação da sua presença nos faz cair por terra.
Podemos brincar com Deus assim? Aí nós começamos a pensar outras coisas. Podemos brincar com Deus assim? Aí nós entendemos o que quer dizer a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Só ele se manifestar já acabou. Minha vida termina. Porque a glória dele é tanta que eu não aguento. E se ele se manifestar mesmo numa proporção maior, eu perco a vida. Porque eu não consigo resistir à glória. O mensageiro celestial afirma que desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar e a humilhar-se, suas palavras foram ouvidas. Isso sublinha a prontidão de Deus em ouvir os que se aproximam dele com um coração sincero e contrito, revelando a confiança que os fiéis podem ter no relacionamento com Deus. Não é porque Deus ainda não respondeu a sua oração que ele não ouviu. Ouvir, ele ouviu. Mas às vezes ele está trabalhando de uma maneira que você não está percebendo. Às vezes ainda não é o momento dele trazer aquilo que você precisa. Então ele está trabalhando em você. Ele está te dando graça. Às vezes o que você está pedindo não é bem o que Deus quer. Então, com o passar do tempo, Deus vai trabalhando na sua mente para que você venha compreender que não é bem aquilo que ele quer. Existem várias possibilidades. O verbo usado para ouvir no hebraico implica uma escuta ativa de Deus. Deus está escutando de forma ativa, mostrando que ele está atendendo às orações, ainda que não de modo visível para nós. 3. A batalha nas regiões celestiais. Vem resposta, mas tem batalha. Daniel é informado de que a mensagem de resposta à sua oração foi resistida pelo príncipe do reino da Pérsia. Versículo 13. Nossos principais teólogos ensinam que não se trata de um príncipe terreno, mas de um anjo maligno que obedece a Satanás. A demora na resposta à oração de Daniel não se deu por negligência divina, mas por causa de um conflito espiritual que impediu temporariamente o mensageiro de alcançar Daniel. Então vem uma resposta, Deus envia o anjo para responder o que Daniel está falando. Porém, existe um impedimento para que essa resposta chegue. Existe um impedimento para que o anjo venha comunicar aquilo que Deus quer falar com Daniel. E aí talvez você diga assim, ué, mas como é que o inimigo pode impedir essa comunicação? Ele impede temporariamente, porque Deus envia o mensageiro, só que ele tenta impedir temporariamente. Só que Deus não vai permitir com que esse impedimento prossiga. Ele vai mandar reforço para que a mensagem chegue até Daniel. Então isso prova uma batalha espiritual, que muitos desconhecem, que muitos dizem que não acontece. Isso reflete uma teologia da batalha espiritual, onde os seres angélicos desempenham papéis importantes, combatendo poderes malignos que se opõem aos propósitos de Deus. Quem pode resistir o Senhor? Ninguém. Mas isso não quer dizer que eles não vão tentar. Eles vão tentar, mas Deus vai vencer. Mas eles vão tentar. Foi somente após a ajuda do arcanjo Miguel, então veio um segundo mensageiro, um segundo anjo, não mensageiro. O mensageiro era o que tinha vindo a Daniel. Agora vem um anjo, tá? Para poder, era um anjo, mas era um mensageiro. Agora não, agora vem Miguel, um anjo de batalha, tá? Foi somente após a ajuda do arcanjo Miguel, na batalha espiritual, que a resposta chegou. A referência a Miguel como um dos primeiros príncipes mostra que existe uma organização e uma ordem angelical através de graduações que revelam níveis de autoridade. E aqui eu preciso falar uma coisa. A Bíblia não descreve esses níveis com detalhes. Então, se a Bíblia não descreve, nós não temos que ficar especulando e inventando. Só que existem pessoas que se debruçam nisso e começam a fazer várias invenções. E começam a descrever várias coisas que a Bíblia não fala. Então fique com o que a Bíblia fala. É um arcanjo? É um arcanjo. A Bíblia fala de querubins? Querubins. A Bíblia fala de serafins? Serafins. Mas a gente não pode inventar e ficar inventando classes de anjos, coisas que não estão na palavra de Deus. Nós não podemos. Nós podemos ficar com o que está escrito aqui. É um dos primeiros príncipes. Não é o único. É um dos. Mas não é o único. Veja bem. Então, há uma batalha travada. Fica evidente que o que acontece na Terra tem implicações nas regiões celestiais. Então você veja bem que aonde aconteceu a batalha? Nas regiões celestiais.
Nós temos que entender o seguinte. A Bíblia fala de 3 céus. Primeiro céu, o céu visível, aonde eu estou vendo. Segundo céu, o céu astronômico. Eu não consigo ver o céu astronômico a não ser por meio de um telescópio. Parte dele, é claro. E terceiro céu, a morada de Deus. Aonde existe essa batalha espiritual? É na morada de Deus? Não. É no segundo e no primeiro céu. O céu visível, só que por ser espiritual nós não conseguimos ver essa batalha. E no céu astronômico, é dentro dessa região que é chamada de região celestial. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Certo? Enquanto a visão ateísta, que nem crê na existência de Deus, e naturalista, só crê nas coisas materiais, enxerga somente o plano físico e material, o crente pentecostal, principalmente o pentecostal, sobretudo, tem a convicção de que existe uma realidade invisível onde as maiores batalhas são travadas. E aí talvez você pergunte assim, pastor, por que se existe batalhas sendo travadas na região celestial? Por que eu não consigo ver? Porque são batalhas espirituais. Agora imagine você se Deus abre os nossos olhos espirituais para ficar vendo essas batalhas. A nossa mente não consegue assimilar isso. Porque nós não estamos preparados para isso. Então Deus só mostra isso quando há uma necessidade. Não tem como ficar com os olhos abertos o tempo todo vendo isso. Não tem como. Lembra da passagem aonde um rei manda, o rei da Síria, manda o seu exército para capturar Eliseu, porque ele fica chateado que Eliseu avisa o rei de Israel para não passar por determinado lugar ou não fazer determinada coisa, porque há um plano em curso. E aí o rei da Síria pensa que existe um traidor entre eles. Aí alguém diz para o rei da Síria que não, que era o profeta Eliseu, que falava até mesmo que o rei planejava no seu secreto, né, no seu quarto. E aí ele manda um exército. Quando é pela manhã, Geazi acorda e vê aquele monte cercado por um exército. E aí ele vem falar com Eliseu e Eliseu diz que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E pede ao Senhor que abra os olhos de Geazi. Então, há uma necessidade de Deus abrir os olhos para um propósito específico. Ali havia um porquê. Geazi não tinha os olhos abertos o tempo todo. Se Eliseu podia ver muito mais do que Geazi na dimensão espiritual. Geazi não. Por quê? Porque era só aquele momento. E aí é aberto seus olhos. E ele diz, meu pai, carros e cavalos de fogo. Porque o aprendiz do profeta, o servo do profeta, o moço do profeta chamava o profeta de pai. Era uma forma de tratar. E aí ele diz, meu pai, carros e cavalos de fogo. Então ele vê a realidade espiritual. Existe uma realidade espiritual. Tinha vários cavaleiros terrenos, mas havia um exército espiritual de anjos acampados ali. Então eram mais os que estavam com Eliseu e Geazi do que os que estavam com eles. Só que há um propósito quando Deus quer abrir a visão espiritual para ver essa realidade invisível. Por isso devemos levar a sério o mundo espiritual. 1 Pedro 5,8. Sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo da nossa alma, ele incita pessoas. Mas nós não podemos se levantar contra pessoas. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque vai explicar. Por que eu tenho que ser sóbrio? Por que eu tenho que vigiar? Eu não posso estar como alguém embriagado, desapercebido, insensível. Aí ele vai dizer, por que eu não posso? Porque o diabo, quem é o diabo? O diabo é o nosso adversário, é o acusador. Vosso adversário anda em derredor. Então, quando Deus pergunta para Satanás no livro de Jó, de onde vem Satanás? De rodear e passear pela terra, o passeio de Satanás não é lazer, não. É esse andar em derredor que Pedro explica aqui, ó. Anda em derredor. Ele é uma ronda que Satanás faz, os demônios fazem, procurando uma oportunidade, pois ele é um oportunista, esperando o momento certo para atacar. Como um animal
espera pacientemente o momento exato para poder atacar sua presa. Então, o vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão. Como? Ele não é leão, mas ele brama como leão, rugindo para amedrontar, buscando a quem possa tragar. Se ele encontrar uma brecha, ele quer entrar. É uma realidade espiritual. Não podemos desconsiderar que está sendo vista no livro de Daniel, que é vista no livro de... é vista na carta aos Efésios. É uma realidade. Então não temos como negar. Mas às vezes achamos que não, estamos brincando. Os cristãos estão em um campo de batalha espiritual e não tem zona neutra nesse campo não, tá? Quem diz assim, não, eu vou ficar na minha e tudo, já perdeu. E preciso estar sempre atentos e firmes. Atenção, como se você estivesse num posto, prestando atenção ao seu redor. É assim que nós temos que estar, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lazer, na faculdade, na escola. Pastor, mas por que isso? Porque a qualquer momento pode vir uma situação, criar uma situação, e se você não tiver apercebido, dali vem um conflito, dali começa uma discussão, dali começa um problema. A sobriedade espiritual, ser sóbrio, estar atento, a vigilância constante e a resistência ativa contra o diabo. E para ter resistência você precisa conhecer a palavra para saber o que pode e o que não pode contra o diabo, são essenciais para permanecer fiéis em tempos de sofrimento e oposição. Como é que eu vou conseguir ficar de pé se eu não estou sóbrio? Se eu não vigio? E se eu não tenho condição de resistir? A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui tem duas coisas que são um contraste. Quer resistir o diabo? Se sujeite a Deus. Não quer se sujeitar a Deus? Então você não resiste o diabo. Não vai resistir o diabo. Não tem como. 2. A revelação do futuro. Depois que tratamos sobre preparando-se para receber a mensagem do céu, aqui nós vamos tratar 1. Uma visão do futuro. 2. O futuro imediato. Algo que aconteceria no futuro, mas logo depois. 3. O futuro remoto. O que é um futuro remoto? É algo que aconteceria muito depois. E algumas coisas ainda nem aconteceram. 1. Uma visão do futuro. O objetivo da revelação a Daniel era dar-lhe conhecimento sobre o que haveria de acontecer ao povo de Deus. Então Deus está mostrando para Daniel o que vai acontecer com o povo de Israel. A mensagem é diretamente para o povo de Israel, mas vai envolver a igreja no sentido de lições, no sentido de vigiar, perseverar, saber que a história já está pronta pelo próprio Deus, já está escrita pelo próprio Deus no sentido de saber o que vai acontecer com o povo, qual é o final das coisas. É claro que isso aqui não tem a ver com um fatalismo, no sentido assim, não adianta o que eu quero fazer, porque no final das coisas tem que ser daquele jeito. Não, não é disso que está tratando aqui. Aqui não é disso que está tratando. Que as nossas escolhas vão interferir no nosso caminho. Não é disso que está tratando. O que está tratando aqui é qual é o propósito de Deus para o seu povo. Essa perspectiva do futuro se estende não apenas aos anos imediatamente posteriores, mas até ao fim do mundo. Por que essa revelação é importante para nós, igreja? Porque ela prova que aquilo que Deus falou para o povo de Israel se cumpriu, e o que Deus fala para nós também na palavra que envolve a igreja vai se cumprir. Podemos ver que Deus deseja expressar sua vontade de forma que possamos entender. Deus não se expressa de forma incompreensível. Para que haja compreensão, é essencial uma comunicação clara. Por isso, o anjo precisou explicar a revelação a Daniel, senão ele não saberia o que significava. A revelação será detalhada nos capítulos 11 e 12. Então, no capítulo 10 é falado, mas no capítulo 11 e 12 é detalhada a revelação. Enfraquecido pelo que havia visto e ouvido,
Daniel é tocado e fortalecido 3 vezes, versículos 16 a 19, que ele fica muito fraco. Ao final, o Deus que move nações e reis demonstra um incrível cuidado com aqueles que são fiéis a ele. Por fim, Daniel fica sabendo que a guerra não havia acabado. Versículos 20 e 21. Uma coisa importante aqui é que no capítulo 10, começa com Daniel tendo uma visão. E ele vê um homem, tá? Vestido de uma maneira, com uma glória. Depois que ele cai, ele sente como uma mão o tocando. Então, parece que, no primeiro instante, ele está vendo uma visão, certo? E só depois é que o anjo se apresenta para ele. Então, a visão do homem é uma coisa, por isso que acredita ser uma teofania. A aparição de Cristo em visão ali para Daniel. Agora, na segunda parte, que a mão toca, já não é o mesmo homem que ele vê, mas sim o anjo. Tanto é que é dito que foi resistido. Se fosse o Filho de Deus, não seria resistido pelo príncipe da Pérsia, que é colocado ali como um anjo maligno, nesse caso, o príncipe da Pérsia. Então é importante falar isso para não dar confusão na cabeça da pessoa quando estiver estudando. Não, a visão mostra um homem, e esse homem, assim como João viu, certo? O próprio Cristo parece ali a visão do Filho de Deus antes de ter sido encarnado. É uma teofania, né? Poderíamos chamar de cristofania, porque a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Só que depois aí que se apresenta o anjo quando toca nele, só para você poder não ficar com a mente embaraçada. 2. O futuro imediato. Então nós falamos aqui primeiro de uma visão do futuro. Algo que vai acontecer no futuro. Algumas coisas, um futuro que já se cumpriu. Outras, um futuro que ainda vai se cumprir. No capítulo 11, Deus revela eventos que estavam para acontecer no futuro imediato de Israel. Eles se desdobram no período interbíblico. O que é o período interbíblico? Entre Malaquias e Mateus, tá? Ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. E envolve uma sucessão de reis que vai de Ciro até o desmoronamento, do rei de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, o rei valente, que está no versículo 3. Contemplam profecias sobre a Síria e Egito e suas guerras envolvendo os judeus, certo? Então tem várias coisas dentro dessa parte, desse cumprimento, incluindo Antíoco Epifânio, nós já estudamos sobre ele, torturador de Israel, de quem tratamos anteriormente. Por isso que é importante ter estudado as lições anteriores, senão não entende. A passagem descreve minuciosamente intrigas políticas, alianças e conflitos militares ao longo dos séculos seguintes. Em razão da riqueza de detalhes, olha aqui que está uma questão, proféticos, muitos chegam a questionar a data do livro de Daniel, como se tivesse sido escrito posteriormente aos fatos históricos. Por que isso? Porque eles dizem assim, eles não acreditam no sobrenatural, eu já vou falar sobre isso. Então eles dizem assim, o livro só pode ter sido escrito depois que tudo aconteceu, por isso que tem a riqueza de detalhes. Igual quando Isaías profetiza. Isaías, no capítulo 53, ele dá um detalhe sobre a vida de Cristo, assim, sofrimento tremendo. Aí alguém não acredita, por quê? Como é que pode? Mas é Deus usando. É o nosso Deus. Contudo, a predição de eventos históricos centenas de anos antes da sua ocorrência mostra que a palavra de Deus não cai por terra. Mostra que a palavra de Deus não cai por terra. Vamos comentar aqui, ó. Esse questionamento resulta da incredulidade de muitos estudiosos liberais. O que são estudiosos liberais? Que não acreditam no sobrenatural e estudam a Bíblia apenas do ponto de vista histórico, baseado na lógica humana. Então eles não olham a Bíblia, onde tiver alguma coisa sobrenatural, eles descartam. Eles só estão interessados na parte histórica. O que seria a parte histórica? Por exemplo, nós, quando vamos para os jovens, estão em tempo de escola, né, passaram, né, descobrimento do Brasil, por exemplo. Então, ele estudando o descobrimento do Brasil, um lado histórico. Nós sabemos o ano que o Brasil foi descoberto, quem descobriu o Brasil, isso é uma questão histórica. A mesma coisa, eles estudam a Bíblia só procurando isso.
Eles não querem saber do mar que Deus abriu. Eles não querem saber do maná que Deus mandou. Eles não querem saber da roupa que não envelheceu. Eles não querem saber do rio que Deus abriu. Eles não querem saber da lepra que Deus curou de Naamã. Eles não querem saber do fluxo de sangue que Deus estancou da mulher do fluxo de sangue. Eles não querem saber de nada disso, porque eles não acreditam nisso. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de ensino liberal, pois ele pode destruir nossa fé e nos tornar insensíveis às manifestações de Deus em sua palavra. E aonde há também uma questão de um bombardeio de ensinos ateístas, materialistas, nas escolas, para poder fazer o quê? Arrasar a fé dos alunos. Então o jovem cristão ele precisa estar fundamentado nas escrituras para que a fé dele não fique abalada. Como Daniel estava, como Misael, Azarias e Ananias estavam. Eles conseguiram se manter de pé espiritualmente na Babilônia porque eles não negociaram aquilo que eles criam. E é isso que os jovens precisam ser ensinados. O futuro remoto. Depois de falar do futuro, né, de um futuro próximo, imediato, agora Daniel vai ser tratado de um futuro remoto. Há acontecimentos que não iam se cumprir logo depois da vida de Daniel, mas sim ainda vão se cumprir. Do versículo 36 em diante, temos o futuro remoto de Israel. O tempo da angústia de Jacó. Jeremias 30, versículo 7. Conforme John Lennox, esse capítulo também foi escrito para avisar as pessoas no futuro, da perspectiva de Daniel, claro, sobre o perigo de interpretar erroneamente os sinais dos tempos e pensar que o tempo do fim chegou quando não chegou. E aqui é interessante, porque existem profecias que já se cumpriram, mas tem profecias que vão se cumprir. E aí, porque elas ainda não se cumpriram, existem pessoas ousadas que querem marcar qual é a data do cumprimento. Se nem para Daniel foi falada a data do cumprimento, e ele pergunta, quando se dará isso? Não é respondido? Imagine para alguns aí nos dias de hoje que se acham capazes de marcar a data do cumprimento quando Deus não deu nem para Daniel, que foi para ele que Deus revelou. Este é um erro muito frequente dentre aqueles que usam a doutrina das últimas coisas como um recurso especulativo e sensacionalista. Então eles procuram tudo que está acontecendo no mundo para poder ligar isso à Bíblia e dizer, tá vendo? Olha só isso. E aí criam um alarde. Criam algo sensacionalista. Igual esses jornais. Tem uma emissora aí, que eu não vou falar aqui o nome dela, tá? Mas que ela cria, né? Muitas vezes o formato do jornalismo deles é sensacionalista. Você senta e eles começam a criar, né? Eles apresentam o jornal de uma forma que aquilo mexe tanto com as suas emoções que você às vezes sai dali até passando mal. Por causa da maneira que eles apresentam o jornal. Então a mesma coisa. Você pode ver que canais que se propõem aqui na internet a ficar falando da doutrina das últimas coisas, você vai ver gente que fala cada absurdo. E às vezes tem muitos seguidores. Por quê? Porque as pessoas gostam de coisas misteriosas. Tudo que é misterioso atrai o ser humano. Então eles começam a vir para debater e dizer que está errado ou para concordar. Cuidado. Cuidado. Não siga canais que falam da doutrina das últimas coisas que não sejam confiáveis. De preferência pessoas que sejam da nossa denominação, Assembleia de Deus, porque senão vai ter outra visão escatológica, outra forma de interpretação e você vai ter sérios problemas. Compre livros que tenham a ver com a nossa visão escatológica. O fato é que a passagem mostra um quadro profético do futuro anticristo e sua atuação especialmente contra o povo escolhido de Deus. Então, está mostrando essa revelação, um futuro em relação ao anticristo. E é por isso que nós temos que seguir a nossa linha de interpretação escatológica. E eu, durante o trimestre, mostrei. Tá aí, ó, contra a correnteza. Link na descrição e no comentário afixado. Daniel, versículo por versículo. É nosso, CPAD. As visões para esses últimos dias. Aí não compra literatura, não se importa. Às vezes a gente abre mão de um lanche para comprar um livro.
E aí você vai ter conhecimento, você vai ter uma base. Aí realmente você não vai ficar enganado, certo? Esse anticristo será um grande líder mundial com poder político e bélico, de armas. Versículo 36 a 38, que procurará destruir Israel. O anticristo já esteve aqui? Já está aqui no sentido de já está no poder? É claro que não. É claro que não. Aí alguém pode dizer, não, de repente ele já está no poder, mas ele não está apresentado como anticristo nesse momento, não. Porque esse aqui vai dominar o mundo todo. Antes de eu dar prosseguimento, você está achando importante essa questão de lidar bem com o texto da palavra, sabendo de fato o que ele significa? Às vezes você tem alguma dificuldade ou você quer aprimorar o seu entendimento da palavra de Deus. Preste atenção. Slides da EBD comentada online. Como facilitar suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD adultos e jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD comentada online. Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Eu falei de uma coisa e entrou outra. Você já sabe, se você quiser dar suas aulas com os slides da EBD, você também pode. Link está na descrição, no comentário afixado nesse caso. Agora vamos para o que eu disse. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. São mais de 20 horas de curso e eu tenho certeza que vai ser edificante. Mas você precisa fazer esse investimento, que é um pequeno investimento comparado a outros valores que eu tenho visto de outras coisas por aí. O link está na descrição e no comentário afixado. Tópico 3, que é o último tópico. Armagedon e as últimas coisas. Primeiro, a batalha final. Segundo, o livramento divino. E terceiro, a ressurreição dos mortos. E quarto, que esse tópico tem 4 pontos, concluindo a missão profética. Então, nós temos aqui o encerramento aqui com esse último tópico. 1. A batalha final. Lembre-se que agora estamos tratando da revelação para um futuro distante. Agora não é mais para um futuro imediato. É para um futuro remoto. Ou seja, isso aqui ainda não aconteceu. Agora, lembre-se também que a lição aqui apenas faz um panorama. Ela não vai aprofundar-se. Para aprofundar, é preciso estudar a fundo sobre o assunto. Desculpe. O tempo do fim, Daniel 11:40, aponta para o período da tribulação. Nós já mostramos aqui o período da tribulação. 7 anos dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Grande tribulação. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Certo? Que é a 70ª semana do texto de Daniel. 9:27. Estudamos isso também. No final desse período, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon. Apocalipse 16:16. Eu tinha colocado esse mapa aqui, essa imagem, numa das aulas. Então eu volto, que tratou sobre as semanas, 70 semanas de Daniel. Tinha mostrado aí a divisão de 62 semanas, mais 7 semanas, dá 69. E a última semana, aí entra a Era da Igreja, tá aí na tela. A Era da Igreja tá no meio, certo? A Era da Igreja tá no meio. E aí, por último, tá aí a última semana, nesse caso. Então, nessa última semana, dividida em meia semana, que é 3 anos e meio e 3 anos e meio, na última parte dos 3 anos e meio, vai ser quando vai haver, lá no finalzinho, essa batalha, essa guerra. Essa batalha sem precedente na história será um enfrentamento bélico, espiritual, que se dará na derradeira etapa da 70ª semana de Daniel.
como eu disse, na última parte, nos últimos 3 anos e meio, lá no finalzinho. Vai ser lá que vai acontecer. Então ainda não aconteceu, vai acontecer, tá bom? Terá como palco as montanhas do Megido. Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. Por quê? Porque vai ser o mundo todo praticamente contra Israel. Não tem chance. Sozinho Israel não poderia vencer. 2. O livramento divino. Daniel deve ter sentido alívio e conforto ao ouvir o restante da profecia no capítulo 12. Porque ele fica ali sem força no capítulo 10. No capítulo 11 é detalhado tudo. E agora nós já estamos no capítulo 12. Veja bem, capítulo 12. Então ele precisa de um conforto. Porque o cenário era aterrador. Assustador. Após ter uma noção do período sombrio da grande tribulação e do tempo de angústia, ele fica sabendo que Deus enviará o arcanjo Miguel para proteger o povo de Israel durante a batalha final. Essa revelação tem o seu paralelo com Apocalipse 12, do 7 ao 8. Sobretudo, o grande general é Cristo. É Cristo que está no comando. Deus dará livramento ao seu povo quando ele reconhecer que Jesus é o Messias. Porque o povo vai estar em grande aperto, certo? A igreja não vai estar nesse momento, porque nós acreditamos que a igreja não passará pela tribulação. Há quem acredite que a igreja vai passar. Há quem acredite que a igreja vai passar por metade da tribulação. Nós acreditamos que a igreja não vai passar pela tribulação, tá? Isso aqui é só uma questão de mecanismo, né? De mecânica. Como acontece? Nós acreditamos que não passa. Tem aqueles que acreditam que passa. Mas isso é uma questão secundária. A questão primária é: Jesus vai voltar para poder levar o seu povo, para estar com ele para sempre, e aqueles que não estiverem com Cristo serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E isso não tem como negociar. Mas como vai acontecer esse processo? Às vezes tem visões diferentes, interpretação diferente, certo? Então, Cristo é o general. Deus dará livramento ao seu povo quando ele reconhecer que Jesus é o Messias. Ezequiel 37, o povo vai estar em aperto e vai clamar pelo Messias. O Senhor à frente do exército celestial, em cavalos brancos, vencerá o anticristo e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo. Ou seja, eles vão inaugurar o lago de fogo. Mas ainda não vai ter ninguém lá nesse momento. Aí eles inauguram. Mas quem... pastor, mas as pessoas não estão no lugar de tormento? Hades. Eu mostrei para vocês em um mapa aqui, quem assistiu, tá? Aonde estava lá localizado o Hades. Lugar de tormento. Mas o lago que arde com fogo e enxofre, que é o final, não tem ninguém lá. Só lembrando aqui ainda, antes de entrar no próximo ponto, que o Senhor à frente do exército celestial em cavalos brancos vencerá o anticristo e o falso profeta e os lançará no lago de fogo. 2 Tessalonicenses 2:8, Apocalipse 19:20. E os exércitos inimigos serão destruídos. Zacarias 14:12. Eu tenho um mapa, como eu disse, eu vou mostrar para vocês ainda nesse próximo ponto. 3. A ressurreição dos mortos. A declaração do verso 2 do capítulo 12 refere-se à ressurreição dos justos e dos injustos, em consonância com outras passagens das Escrituras, João 5:29, Atos 24:15. De acordo com a nossa declaração de fé, elas se darão em momentos distintos. Em um momento vai ser a ressurreição do justo. Em outro momento vai ser a ressurreição dos que não servem ao Senhor, injustos, ímpios, enfim. Os justos cujos nomes estão no livro da vida serão ressuscitados por ocasião da volta de Cristo. E nós entendemos que essa volta é no arrebatamento. Não é a volta para salvar Israel, é a volta do arrebatamento para a vida eterna. Essa é uma esperança gloriosa do cristão. 1 Coríntios 15, do 20 ao 24. A ressurreição dos injustos se dará após o milênio. Apocalipse 20, versículo 5. Para a eterna condenação. E aí eu coloco um mapa aqui de novo. Eu não tenho como, nessa hora aqui, durante a aula, frisar ali com o mouse, alguma coisa, porque essa é uma imagem fechada, então eu não consigo. Mas, mais ou menos, só para dar uma ideia para vocês. Está escrito ali, ó. Céu, trono, paraíso, 7 anos, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Aí embaixo está tribulação. Você vê falsa paz, depois
grande tribulação, que na verdade é grande tribulação para tudo. E do lado tá o milênio. Então você vai ver que depois que a tribulação acaba e que Cristo vem buscar, vem salvar Israel, ele vem com a igreja já vai estar com Cristo, tá? Nós entendemos dessa forma. E aí ele implanta o milênio. Só que, tá vendo a parte de baixo? Tem aí, ó, seio de Abraão, que era o antigo lugar onde ficava as almas daqueles que partiam com o Senhor, mas foi levado para um lugar chamado Paraíso, que está na região celestial. Tem o abismo aí tá aí, ó, Seol ou Hades. E do lado tá o lago de fogo com Geena. Tá aqui, ó, bem aqui pertinho. Então esse lago de fogo tá sem ninguém até hoje. Tem o lugar de tormento, que é o Seol ou Hades, lugar de tormento. As almas que partiram sem Cristo estão ali, desde o início da criação do mundo, depois que houve a formação de Adão e Eva. Estão ali. Porém, o lago que arde com fogo e enxofre não tem ninguém. O anticristo e o falso profeta vão inaugurar esse lago que arde com fogo e enxofre. Nós entendemos que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Quando o juízo final acontece depois do milênio, depois dos 1000 anos, acontece o juízo final, certo? Só que quando Cristo vem salvar Israel, alguns teólogos acreditam que haverá mais uma ressurreição, mais uma etapa da ressurreição dos justos, que serão aqueles que morreram durante a tribulação, e alguns acham que os servos de Deus do Antigo Testamento não vão para o arrebatamento com a igreja, não são arrebatados, não são ressuscitados com a igreja, são ressuscitados nesse período aonde Jesus volta para salvar Israel. Então vai haver uma segunda parte dessa ressurreição dos justos nessa época. E aí os salvos do Antigo Testamento ressuscitam nessa época. Aí tem um debate. Aqueles que acham que vão ser ressuscitados na época do arrebatamento, junto com a igreja, e há os que acham que vão ser só ressuscitados aqui, quando Jesus vier salvar Israel, porque antes de entrar para o milênio, Jesus vai ressuscitar os justos. E os injustos, pastor, continuarão no Hades. Só vão ser... E os que forem morrendo durante o milênio se rebeliarem contra Cristo, porque não vai aceitar haver rebelião. Vão para o Hades também. Só vão ser ressuscitados no juízo do grande trono branco. Então a ressurreição dos justos é num período e a ressurreição dos injustos é em outro período, em outro momento, que é o momento final de tudo. No momento final de tudo não tem ressurreição de justos. Aí alguém diz assim, mas aí abriu-se os livros, para que os justos então vão ser julgados? Suas obras. Lá em cima, ó, 7 anos, Tribunal de Cristo. O que vai ser julgado dos justos é as obras, para ver se tem galardão. Não é questão de salvação. E por que tem que abrir livros para os injustos? Para provar para eles por que eles estão lá. Porque Deus é o Deus que prova, mostrando que ele é justo. E eles rejeitaram a oportunidade de salvação. 4. Concluindo a missão profética. Então nós chegamos ao final, nesse último ponto. Eu sei que detalhar o que estava aí nesse mapa para vocês, tanto é que ele está todo numerado, eu tenho até as explicações, mas isso foi numa aula de 2017 e não é o caso aqui, porque nós não estamos estudando escatologia nesse ponto dessa forma. Mas eu precisava mostrar para vocês, certo? Como se dará, inclusive, a Batalha do Armagedon no final dos 3 anos e meio aí da Grande Tribulação. Em suas palavras finais, o mensageiro celestial diz para Daniel cerrar as palavras e selar o livro até o fim do tempo. Versículo 4 de Daniel 12. Para os costumes da época, e por isso que é importante saber o que significava essa palavra naquele tempo. Selar um livro era uma forma de dar credibilidade pública, uma garantia da sua veracidade. É um livro verdadeiro. É isso que significava. Logo, o selo da palavra profética assegurava que a revelação era dada por Deus, para que as gerações seguintes pudessem confiar e entender. Isso explica a declaração de que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O comentarista dessa revista, nessa parte aqui, ele tem um entendimento desse versículo. Só que existe um outro entendimento. Então eu vou colocar os dois. Porque em escatologia, às vezes, a interpretação pode ser um pouco diferente. Então ele diz assim, isso explica a declaração que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Versículo 4.
A passagem não se refere ao crescimento da ciência e da tecnologia. Ele diz que não. Essa é uma forma dele ver. Mas nem todos os estudiosos dizem isso. Mas ao conteúdo expresso da profecia de Daniel. E por causa dela que hoje, ao estudarmos as escrituras, nosso conhecimento se expande pela graça de Deus. Então ele acredita que o crescimento da ciência e da tecnologia, né, o crescimento aqui do conhecimento, a multiplicação do conhecimento tem a ver com o conhecimento de Deus. É disso que ele entende. Só que outros não entendem dessa forma. Outros entendem da seguinte forma. Na escatologia, às vezes, encontramos mais de uma possibilidade de interpretação em certos pontos. Quanto ao conhecimento que se multiplicará em Daniel 12:4, há quem acredite que se refere realmente à multiplicação do conhecimento e que estamos vivendo isso mais do que nunca atualmente, especialmente na era das inteligências artificiais. Na era das inteligências artificiais. Pastor, qual é o problema de um acreditar que o crescimento do conhecimento seria o da palavra e o outro acreditar que tem a ver com a ciência mesmo e com o crescimento, a multiplicação de conhecimento tecnológico? Isso não interfere em nada na nossa salvação, tá? Não interfere em nada. Só é uma questão de entendermos sinais. Ó, a palavra de Deus realmente está se cumprindo. O crescimento da tecnologia, a tecnologia está crescendo, está avançando. Ou o conhecimento da palavra de Deus está avançando. Se nós formos olhar para o conhecimento da palavra de Deus, está um pouco complicado, porque por mais que se tenha a possibilidade de aprender, mais e mais as pessoas não querem saber da palavra. Tanto é que a marca dos últimos dias não é conhecimento de Deus. A marca dos últimos dias é a apostasia. Paulo fala isso na sua carta. A marca é apostasia. Então, não é conhecimento de Deus, é apostasia. Nesse caso, certo? A não ser que ele leve em consideração esse conhecimento na época do milênio. Mas aí já é uma época bem lá na frente. Mas enfim, não vai debater com quem acha que o conhecimento é conhecimento da palavra de Deus e o crescimento do conhecimento é a palavra de Deus e outros, o crescimento do conhecimento é a ciência, a tecnologia. Não vamos entrar em debate por causa disso, que nem vale a pena. Após perguntar ao homem vestido de linho sobre o tempo em que aquelas coisas aconteceriam, agora ele pergunta. Tem gente datando. Daniel está perguntando, olha a resposta. E de humildemente reconhecer que não havia entendido a resposta enigmática de que lhe fora dada, versículo 6-8, o ser celestial diz para Daniel prosseguir. Afinal, tais palavras teriam seu cumprimento. Deus fará a sua obra no meio dos homens. Podemos não saber ao certo o tempo exato de cada ocorrência futura, mas podemos confiar no Senhor. Por isso é bem-aventurado aquele que espera, pois descansará. Aí as pessoas ansiosas querem marcar a data dos acontecimentos. Deus não deu a data para Daniel, vai dar para a gente. E tem gente querendo a data. Daniel era um homem muito amado, quem diz o seu próprio Deus através da mensagem que mandou pelo seu anjo. Imagine a gente. Não somos melhor do que ninguém, mas existem servos que tinham proximidade maior com Deus do que a gente. Enoque andou tanto com Deus que Deus levou ele para si. Daniel é descrito como muito amado. Quantos homens Deus usou na Bíblia e não é chamado de muito amado igual Daniel? Cada um tem uma característica. Então a gente quer uma coisa que Deus não deu para Daniel, porque é para ele que Deus está revelando, e a gente quer datar o que vai acontecer e quando vai acontecer. Conclusão. Ao concluirmos e após uma jornada de estudo que nos permitiu explorar o livro de Daniel em sua totalidade, é claro que de uma forma mais panorâmica, somos enriquecidos com o seu exemplo de vida e devoção. Essa parte foi um pouco mais. Agora, a parte escatológica, a gente dá mais uma visão panorâmica, que não dá para explicar detalhes. Através desses estudos, aprendemos que mesmo em um mundo corrompido e tentador, é possível mantermos nossa fidelidade ao Senhor, apesar das nossas limitações. Sabe o que o livro de Daniel ensina? Que os jovens, ou qualquer outra pessoa, podem estar firmes mesmo num contexto ímpio, mesmo no contexto opressor. E mais, se dedicarem realmente a Deus, podem ser usados como instrumento na mão de Deus e Deus pode se revelar de uma forma mais profunda. Mas para isso tem que se dedicar a viver para Deus. E esse viver para Deus não quer dizer que você vai estar só no templo e em casa. Você pode estudar,
você pode trabalhar, mas ter uma vida voltada para Deus. Mantenhamos os nossos olhos voltados para o Senhor, viu? Com a confiança de que Ele é o nosso protetor e que em breve suas profecias se cumprirão. Enquanto aguardamos esse cumprimento, continuemos a seguir a mensagem divina, perseverando até o fim, como nos lembra Daniel 12:13. E o que nos lembra Daniel, capítulo 12, versículo 13. Eu quero encerrar com esse versículo, lendo ele, no qual Daniel recebe essa instrução. Olha o que diz. Tu, porém, tu quem? Daniel, vai até o fim. Segue a tua vida até o fim. Porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Pastor, o que significa isso? Vamos ler na NAA. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. NVT. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, ou seja, ia partir, ia morrer. E no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Ou seja, qual era o que Daniel receberia? Daniel não receberia a sentença de condenação. Daniel receberia a vida eterna. Você e eu receberemos também a vida eterna. Mas para isso, precisamos prosseguir até o fim sem abrir mão da nossa fé. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? A próxima lição já é o início do novo trimestre. Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. E a lição 1 é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Lição 1, ministrada no dia 6 de outubro de 2024. Tô até com uma camisa parecida, só faltou a gravata, né? Por isso, do início da lição, que a predominância desse trimestre é o azul. Então, cada trimestre tem uma predominância. Nesse trimestre foi mais o marrom, creme, enfim. Mas nesse trimestre é o azul a predominância. Lembrando a você que pode nos convidar para estar aí na sua igreja, tá? Para louvar minha esposa, para pregar, né? Pregação e eventos em geral, aulas de escola bíblica dominical, seminários, congresso da EBD, escola bíblica para obreiros, aulas de teologia, treinamentos, e não é difícil nos convidar, tá? Nós estamos à disposição, já estivemos em São Paulo, já estivemos no Distrito Federal, somos do Rio de Janeiro, mas não é difícil. Você pode entrar em contato que você vai ver que não é difícil, tá? Quero lembrar você que se você quiser semear no nosso Ministério de Ensino, tem a chave Pix e tem o QR Code para você poder apontar o seu celular no seu aplicativo e fazer o valor que Deus tocar no seu coração. Estamos aqui trabalhando na seara do Senhor, trabalhando integralmente no reino de Deus, e se o Senhor quiser tocar no seu coração, deixa Deus usar você com generosidade conforme você puder e você quiser. Não é obrigado, com certeza, tudo aqui é gratuito, mas se você quiser e puder, tá bom? Quero pedir oração por mim, pela minha menina princesa, filhos, netos, família de modo geral. Quero agradecer a vocês acompanharem esse trimestre, quem chegou no meio do trimestre, quem está chegando nessa aula e que vai começar o novo trimestre. Mas eu quero deixar um desafio aqui, que eu deixei nos adultos e vou deixar para vocês também que assistem a aula dos jovens. Coloque assim, a frase no seu comentário, coloque a frase assim, não na primeira aula do próximo trimestre, nessa aula de hoje. Eu continuo aqui assistindo às aulas. Ou eu vou continuar assistindo às aulas no próximo trimestre. Eu continuo acompanhando o canal no próximo trimestre. Melhor, eu continuo acompanhando o canal no próximo trimestre. É isso. Deixa aí, porque eu vou saber que você chegou até o fim dessa aula. Porque somente aqueles que chegaram até aqui vão saber que devem falar: eu continuo acompanhando o canal no próximo trimestre. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pelo encerramento, agradecer a você que ficou até agora e nos vemos no próximo trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Vou deixar aí vídeos de recomendação e já vou começar a deixar a playlist de provérbios, porque eu acho importante você começar a se identificar com aquilo que Provérbios fala, porque a próxima lição já vem aí e você vai poder, eu tenho até aqui a revista, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, me lembrar qual é o texto. Provérbios capítulo 1, tá? Provérbios 1. Então você já pode até ir lendo, já pode até ir ouvindo Provérbios 1 inteiro, ouça Provérbios 1 inteiro. Cada leitura comentada foi de um capítulo.
ouça inteiro, que você já vai ter uma boa base aqui para a leitura, para o texto bíblico da primeira lição. Eu vou deixar aí. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer pelo encerramento desse trimestre dos jovens. Ó Senhor, foi uma bênção estar estudando aqui, aprendendo a Tua palavra aqui, Senhor, tratando sobre na cova dos leões. Senhor, só Tu pode nos ajudar. Aprendemos o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Que tenhamos coragem, que tenhamos testemunho. Dá testemunho para os professores, dá testemunho para os alunos, dá testemunho para o Teu povo, Senhor. Senhor, se tem algum professor que disse assim, esse é o meu último trimestre, eu vou desanimar, eu tô desanimado, eu vou desistir, eu vou parar, não deixa parar, não deixa desanimar, que ele possa ser fortalecido, que ela possa ser fortalecida, aquele que começou agora está meio inseguro, meio insegura, dá graça, dá força, dá ânimo, Senhor. Eu te louvo por mais esse trimestre, em nome de Jesus. Antes da bênção apostólica, se você se programou para desistir, não vai desistir. Se você se programou para parar, não vai parar, porque não é hora de parar. Eu creio que Deus pode às vezes nos tirar de uma coisa que estamos fazendo para nos colocar em uma outra coisa. Isso pode acontecer comigo, tá? Deus pode uma hora me chamar e eu não poder mais estar aqui fazendo essas aulas porque eu estou empenhado num outro trabalho que Deus me mandou. Eu creio nisso, mas desistir por causa das pressões, das oposições, dos levantes, não faz isso não. Porque vai ter sempre levante, vai ter sempre oposição, vai ter sempre rejeição, vai ter sempre descaso, sempre vai haver. Vai em frente, porque o que mais ganha é você que está estudando. Talvez você diga, não estão dando valor. Estude. Você está se preparando. Talvez se você não fosse professor, você não estudaria como está estudando. Então estude, se prepare, porque Deus usa pessoas que estão preparadas. Sabe aquela frase que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos? Né? Não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Isso aí é uma frase que nem base bíblica tem. Porque, na verdade, muitas vezes, se nós não tivermos uma certa capacidade, Deus nem vai nos chamar. Deus nos capacita no decorrer da história, da obra, sim. Em muitas outras coisas, sim. Mas nós temos que ter um começo de capacitação. Então, se capacite, aprenda, estude, pratique. Nos vemos no próximo trimestre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do Senhor, e eu estou incluído, e todos digam amém.